Chris Scott, eu sou a irmã Martina e hoje nós vamos falar sobre o Papa São Pio X, que foi Papa entre 1903 e 1914 e o primeiro Papa canonizado dessa lista, enfim, de Papas modernos. Pio X, chamado Giuseppe Sarto, era mais ou menos o oposto de Leão XIII, o Papa que veio antes dele. Era filho de uma família extremamente pobre, muito numerosa, italiana também. Ele contava que ele tinha que andar todo dia 11 quilômetros para ir para a escola e que a mãe dizia que ele tinha que tirar os sapatos e levar os sapatos pendurados no ombro, porque se ele andasse os 11 quilômetros todo dia com os sapatos, ia gastar os sapatos e ele não tinha outros sapatos. E aquele era o sapato que ele tinha que usar na escola ou usar, enfim, né, em ocasiões. E eles eram realmente extremamente pobres, mas ele de pequenininho se destacou já nos estudos e por isso foi ajudado, enfim, né, no sentido de poder ir à escola, de poder estudar, e acabou, enfim, entrando para o seminário, foi ordenado ainda muito, muito novinho, e a sua vida inteira, inclusive como Papa, ele foi um pároco, vamos dizer assim. Ele era justamente o que ele gostava, era o contato da paróquia, o contato com o povo, enfim, né, acostumadíssimo ao jeito, claro, dos camponeses italianos. Já de Papa, ele sempre dizia ao secretário de Estado, né, que por favor ajudasse ele quando tivesse algum banquete, alguma coisa, porque ele não sabia direito como é que segurava o garfo e a faca, nem se comportava nessas coisas, e ria muito disso. Era um homem do povo, um homem simplíssimo, um filho de camponeses. E, no entanto, uma pessoa de uma vida de profunda santidade, por um lado, mas, por outro lado, de uma profunda visão das coisas, visão da sociedade, essa boa sabedoria típica da pessoa, né, de pé no chão, da pessoa que sofreu muito na vida, da pessoa que conhece a natureza humana, vamos dizer assim. E ele foi eleito, na verdade, quando o Leão XIII morreu, não havia, vamos dizer assim, né, um candidato muito claro, e ele foi eleito meio por causa da sua santidade. Ninguém conhecia muito bem, vamos dizer assim, os seus pensamentos, mas enfim, a sua santidade bastava. Ele inicialmente, inclusive, chegou a falar de recusar, porque ele, né, depois de Leão XIII, Pio IX, ele era um sujeito muito simples, mas acabou aceitando e fez um pontificado curto, 11 anos só, mas muito forte no sentido da santidade da igreja. A sua grande mensagem é uma mensagem, vamos dizer assim, interna para a igreja e indiretamente, por causa disso, então, para a sociedade em geral. O seu lema foi restaurar tudo em Cristo. E isso já mostra a centralidade do seu pensamento, que é o cristocentrismo. Tudo em Cristo, tudo por Cristo, tudo com Cristo. Não adianta fazer política, ciência, isso ou aquilo, ideias, estruturas, coisas maravilhosas, se no fundo dessas coisas não está sempre a presença daquele que é o Filho de Deus, que veio, que se encarnou por nós, que nos mostrou o caminho do céu e que morreu e ressuscitou, enfim, por nós. Curiosamente, justamente para as pessoas, né, talvez de forma inesperadamente, ele foi um Papa extremamente ativo, reformou, por exemplo, a liturgia, reformou profundamente a organização dos seminários, inclusive a organização das aulas, a filosofia. Ele incentivou muito o ensino de São Tomás de Aquino, da filosofia tomista. O Leão XIII já tinha feito também. Reorganizou o Código de Direito Canônico, o direito da Igreja. É a primeira vez que o Código de Direito Canônico é escrito, publicado num livrinho. Na verdade, isso foi feito já depois da morte dele, mas foi ele que deu início a esse trabalho. Também deu grande impulsionamento a estudos teológicos de cristologia, de mariologia, grande devoto de Nossa Senhora. Enfim, foi um pontificado extremamente ativo, e ele sempre nessa posição extremamente humilde, mas extremamente personalidade muito forte. Sabia exatamente o que queria, o que estava fazendo, e não se deixava intimidar absolutamente por pessoas, né, socialmente, vamos dizer assim, mais educadas que ele. Ao contrário, era um homem santo realmente, um homem sincero, um homem honesto, um homem profundamente simples e cheio de força, dessa força de Deus, que é o que todo mundo mais ou menos observava quando estava junto dele, né? A mensagem principal dele talvez seja ligada a uma condenação que ele fez muito forte dentro do campo da igreja, ao que ele chamou a união de todas as heresias, chamada também muitas vezes o modernismo.
Ele falou palavras muito fortes com relação a isso, inclusive exigiu nos seminários que os professores, né, fizessem um juramento contra essa heresia. Em alguns seminários se faz até hoje, eu fiz como professora de seminário. O que ele disse nós temos hoje em dia uma heresia que é justamente muito tênue, a gente quase não percebe ela, e por isso ela é extremamente perigosa, porque ela se disfarça, coisa típica do demônio, né? Como coisa boa, como coisa liberal, como coisa positiva, e no fundo, leva à falta de fé. No fundo, corrói a fé. Ele, típico camponês, né? Sabe muito bem ver as coisas claramente e chamá-las pelo nome. E justamente qual é essa heresia? Sobretudo, a influência do racionalismo na fé. O que é o racionalismo moderno? É essa tentativa, afirmação de se explicar tudo pela razão humana. A razão humana é o parâmetro maior. O que eu consigo entender, o que eu consigo provar, o que eu consigo explicar é o que existe. O que eu não consigo entender e explicar, ou que a razão humana, outras pessoas não conseguem entender e explicar, na verdade não existe. Portanto, a fé não existe, Deus não existe, porque são coisas que eu não consigo explicar. Ou se existem, existem só num sentido humano. A gente poderia dizer que o racionalismo é a redução de tudo a um mero nível humano. Tudo enfim, só humano. A gente vive isso hoje em dia fortissimamente ainda, e realmente, como o Papa Pio X dizia, isso talvez seja a maior ameaça à nossa fé, porque a perseguição, por exemplo, dos cristãos, que a gente vive hoje no mundo também, muito forte, geralmente é o contrário, faz crescer a nossa fé, faz a gente se firmar na fé. Mas é essa coisa que a gente escuta nas escolas e na universidade, de que na verdade é assim, mas não também, tudo é muito assim, não, mas a gente explica, na verdade, né, nada disso é nem milagroso, nem nada, isso é tudo explicável. Isso, no fundo, leva à falta de fé, no fundo, também à depressão, também ao desespero, também, né, enfim, nada mais tem sentido, que é o que a gente vive hoje, mais ou menos. O que o Papa Pio X diz, então, é que, por um lado, a razão e a ciência humanas são essenciais, obviamente, a razão humana. Deus deu para a gente a razão vem de Deus, é um presente de Deus, talvez até o maior presente junto com a liberdade. A gente é capaz de pensar, a gente é capaz de, né, refletir, a gente é capaz de decidir. Graças a Deus, isso é uma bênção enorme. E essa razão humana deve ser aplicada também às coisas religiosas. Obviamente, eu preciso pensar para fazer as coisas. Deus nunca é contra o bom senso. A gente vê isso na história do próprio Jesus, né? Jesus é uma pessoa cheia de bom senso. Mas ele não é só isso. Ele não é só um grande pedagogo, ele não é só um grande psicólogo, como muita gente hoje em dia, né? Acredita. Ele não é só um cara legal, um sujeito assim fora do comum, não. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus que se fez homem, que morreu e ressuscitou por nós. Se a gente não crê mais nisso, no fundo, a gente perdeu tudo. A gente perdeu a fé, a gente perdeu a igreja, a gente perdeu, enfim, né, a Deus na nossa vida. Jesus não é um grande pedagogo, ele é o Filho de Deus. Grande pedagogo ele é por consequência, como ele é Filho de Deus, ele é obviamente, né, grande em tudo aquilo que ele fez. Então isso se vê muito principalmente na exegese, no estudo da Bíblia. Houve uma grande tendência, que em si é boa, de se estudar a Bíblia do ponto de vista mais racional, realmente ir até a Terra Santa, né? De estudar, por exemplo, a cultura daquela gente, por que se fala isso, quando Jesus fala isso, o que ele está querendo dizer. Isso tudo é muito interessante, importantíssimo. O Papa Bento XVI fala isso constantemente nos seus 3 livros sobre Jesus de Nazaré. É claro que a gente não deve ficar em tudo meio milagreiro, né? A gente não explica. Não, a história dos santos também, não adianta ficar falando que o santo de pequenininho já rezava o terço de bebê. Muito pouco provável que ele fizesse isso. A ciência, a razão são importantíssimas, essenciais para a nossa vida de fé, devem estar sempre presentes. Tudo que é irracional é ruim. Deus está na razão, mas ela não explica tudo, ela não é tudo. Há, por exemplo, na Bíblia, a parte que é a inspiração dada por Deus. Mesmo que eu não entenda perfeitamente, eu devo procurar entender. Mas mesmo que eu não entenda ali, há algo maior do que a minha razão. Na igreja e na nossa vida de cristãos, a gente deve sempre buscar essa união entre razão e fé, coisa que o Papa João Paulo II, Bento XVI vão também falar muito.
essa cooperação entre razão e fé, sabendo que a razão é como o patamar e a fé é o que vai mais alto. As duas coisas juntas é que levam a gente a Deus, é que levam a gente à salvação. Que São Pio X nos abençoe, nos ajude a reformar a nossa vida, a vida da igreja, a nossa vida no mundo também.